Achou que eu não ia voltar? Perdeu, Playboy. Hoje, mais uma resenha do Baú do Tiano. E você conseguiria sobreviver 47 dias sem comida e sem água? Você conseguiria sobreviver mais de 2 anos comendo literalmente o pão que o diabo amassou? Eu também achava um absurdo, até que eu li este livro aqui, Invencível, e a gente vai conversar sobre ele após a vinheta. Saudações, amigos da Liga do Bem. Quem está falando com vocês mais uma vez é Cristiano Fonseca, o criador, produtor, editor, mantenedor, escritor e o que mais que você pode imaginar do Baú do Tiano. Cristiano, Tiano, é para perceber a brincadeira, né? Pois bem, como eu tinha dito para vocês, eu ia começar a fazer esses vídeos, né, para falar de literatura, para falar sobre os livros que eu andei lendo, que eu tô lendo ultimamente. Só que a última resenha que eu fiz, ela é de mais de 4 meses atrás, quando eu tratei do livro da autobiografia do Martin Luther King. E demorei um bom tempo para terminar esse livro aqui. Mas não é por causa do livro em si, porque depois quando a gente começar a falar do livro, que eu vou falar que não é por causa do livro que eu demorei, é por causa de uma série de coisas que vem acontecendo aí. Muito trabalho, preparação de mudança de vida, muitos problemas, e isso tem consumido meu tempo consideravelmente, mas eu falei, não, hoje que nessa manhã eu tive essa folguinha, eu falei, não, vou fazer a resenha do livro, porque eu tô devendo isso pro pessoal. Então, vamos lá. E até que foi interessante eu estar lendo esse livro, porque ele começou a tratar de temas e de assuntos que eu confesso para vocês que eu estava precisando de um up, eu estava precisando, vamos dizer assim, de uma chamada em coisas que esse livro trata. E foi interessante, foi bom, porque desde quando o mundo é mundo, se tem uma coisa que todo mundo passa, é problema. São problemas. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus percalços na vida. E se teve um ditado que eu sempre ouvi do meu avô, dos meus pais, é que Deus nos dá o frio conforme o nosso cobertor. Ou seja, os problemas, eles seriam uma forma de Deus, isso óbvio para quem acredita, né? Seria uma forma de Deus nos lapidar, de nos moldar, para nos tornar seres humanos melhores, depois que nós conseguimos passar por eles ou resolver esses problemas. Tá certo que muitas vezes a resolução de um problema demora, ou então quando você imagina que está no fim, acontece alguma coisa que te faz perceber que o buraco é mais profundo do que onde você estava, ou de até onde você chegou, e até você conseguir alcançar uma base para conseguir escalar ainda vai levar um bom tempo. Isso está acontecendo comigo ultimamente, mas é coisa que é minha, eu não tenho necessidade de ficar comentando com vocês. Eu só estou fazendo isso para ilustrar o livro. Por quê? Porque esse livro é uma biografia. Ele é uma biografia contando a história de Luiz Zamperini. Esse cara, o Luiz Zamperini, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Ele é dos Estados Unidos, nasceu em Nova York, se eu não estou enganado, no Brooklyn, no bairro do Brooklyn, sendo descendente de italianos. Muito criança ainda, ele e o irmão Pete tiveram pneumonia, e naquela época, o tratamento para pneumonia, como a medicação era muito cara, muitas pessoas elas faziam o quê? Elas se mudavam para viver em locais quentes, ou então onde o ar fosse mais puro, como uma forma de combater a doença. E assim a família dele fez. Já era uma família muito pobre, foi morar numa região dos Estados Unidos que era mais pobre ainda do que onde eles viviam, mas num bairro que era praticamente uma favela, para ele e o irmão tratarem da pneumonia. Eles conseguiram se curar da pneumonia, só que esse cara, o Luiz, ele era uma criança extremamente rebelde, extremamente problemático, extremamente complicado. Não gostava, não se dava bem na escola, vivia arrumando briga, vivia arrumando confusão, começou a beber bebida alcoólica com 9 anos de idade, começou a fumar com a mesma idade, roubava coisas dos vizinhos, era um adolescente problema mesmo.
A família dele, os pais já não sabiam o que fazer com ele. A polícia da cidade queria o mandar para um reformatório. Reformatório, entenda Fundação Casa, ou, para quem é mais das antigas que nem eu, FEBEM. Porque não viam nele solução. Tratavam como um adolescente problema. Mas o irmão dele, o Pete, sempre acreditou no potencial do irmão, nunca desistiu dele. E então começa a incentivar o irmão dele a se transformar num atleta. E com isso, o Luiz, ele se transforma num corredor. E naquela época, pelo menos nos Estados Unidos, ele era tratado como a grande promessa do atletismo, tendo em vista que ele, com pouca idade, ele conseguia bater recordes que caras muito mais velhos do que ele não conseguiam alcançar. Ele conseguia tempos muito bons. Tanto que ele conseguiu ir para a Olimpíada de 36, sendo o atleta mais novo da delegação. Ele foi para a Olimpíada de 1936, Olimpíada essa que foi em Berlim. E ele, na sua prova, ele conseguiu chegar até a final, e se eu não estou enganado, ele terminou em 5º colocado na prova de 1.500 metros, que ele disputou. Por muito pouco não conseguiu chegar no pódio. E ele acreditava, e ele começou a colocar como meta de vida, a disputa dos Jogos Olímpicos de 1940, né, que deveriam ter acontecido em 1940 e que seriam em Tóquio. Então ele sonhava em conhecer Tóquio, em ir lá para Tóquio, a fim de disputar a medalha de ouro olímpica. Só que a gente sabe muito bem o que aconteceu na história. Em 1939, começa a Terceira Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha, com a Alemanha invadindo a Polônia, né? E depois, mais tarde, os Estados Unidos, lá por volta de 1941, os Estados Unidos entram na guerra quando os japoneses atacam Pearl Harbor. Que talvez vai ser o tema de uma próxima resenha que a gente vai fazer, porque eu já li um livro contando a história de como foi essa invasão e das coisas que aconteceram na guerra até a invasão de Pearl Harbor. E embora o ataque a Pearl Harbor tenha acontecido, se eu não estou enganado, em 1941, a Olimpíada de 40 ela foi transferida do Japão para a Finlândia, mas a Finlândia sendo invadida pela Alemanha, um pouco tempo depois, também não acabou acontecendo as Olimpíadas em 1940. E aí Louis, e como o seu irmão Pete e muitos outros jovens nos Estados Unidos, se alistaram no esforço de guerra, né? E os Estados Unidos tinham uma regra básica, que era o seguinte: quem morava na costa do Atlântico foi lutar na frente europeia, quem morava na costa do Pacífico foi lutar na frente asiática, na frente do Pacífico, né? Na frente asiática. E Louis, por morar na Califórnia, foi lutar na frente do Pacífico. O irmão dele se alistou na Marinha. Ele se alista ainda não existia Força Aérea Americana, se eu não estou enganado, mas pelo menos no livro fala que ele se alistou na aviação do Exército. Então eu não posso dizer para vocês que era a Força Aérea, mas ele lutou na guerra num avião. Ele fazia parte da equipe de bombardeio, de um bombardeio B-26. Bombardeio esse que ele fez algumas missões com muito sucesso. Ele participou de várias missões, algumas missões onde ele sobreviveu, sabe lá Deus por quê, por causa da providência divina, porque o avião dele foi destruído e coisas do gênero. Mas aí, um belo dia, um avião onde estava um oficial de alta patente do exército americano desapareceu, e aí então ele e a equipe do avião dele se voluntariou aí participar das buscas atrás desse oficial de alta patente. Aí cabe explicar uma coisa. A guerra no Pacífico, os primeiros aviões que foram usados na guerra do Pacífico, os primeiros bombardeios, que eram esses bombardeios B-26, embora eles tinham uma boa autonomia de voo, eles eram péssimos de manobra. Então era muito comum a queda desses aviões no mar, mesmo fora de situações de combate. E isso acabou acontecendo com o Louis. Com o Louis e com a tripulação dele, porque eles tinham um avião, que se eu não estou enganado era o Superman. O Superman, depois de uma batalha, fica completamente inutilizado. Começam até a fazer canibalismo com o Superman. Canibalismo com o avião, só para explicar, é o seguinte: é você usar as peças dele em outras aeronaves. É uma forma de você economizar para fazer a manutenção. E aí então, para cumprir essa missão, eles foram usando um tal de um avião que todo mundo tinha medo, que ninguém queria usar, porque sabia que o avião era um lixo, chamado Green Hornet. Mas eles falaram, bem, é só uma missão de
de busca, não vai acontecer nada, a gente vai voar algumas horas e vai voltar para casa. Só que o Green Hornet, ele acaba caindo e só sobrevive ele e mais dois dos seus companheiros. E esses caras, eles passam 47 dias em alto mar, sem comida, sem água potável. E eles conseguem sobreviver. Depois desses 47 dias, eles encontram uma embarcação. E quando ele acha que o tormento dele ia acabar, piorou. Por quê? Porque era uma embarcação japonesa. E aí, com isso, ele e o seu companheiro, porque aí um dos três morre, né, durante esse período do naufrágio, acabam se tornando prisioneiros de guerra do exército japonês. E ele passa por 4 campos de concentração. Um pior que o outro. Campos de concentração não, desculpa eu falar. Vamos corrigir. Campos de prisioneiros. E cada um pior que o outro. E uma coisa que, gente, isso é história, não tô querendo fazer nenhum proselitismo, nada, tá na história. Se tem uma coisa, e se tem um povo que durante a Segunda Guerra cometeu muita violência contra os seus adversários, esse povo foi o povo japonês. O exército japonês, sob a liderança de Hideki Tojo, ele começou a implantar uma filosofia, com autorização do imperador Hirohito, né, é óbvio, de que o estrangeiro, ou seja, o seu adversário, ele deveria ser não só hostilizado, ele deveria ser humilhado, martirizado, desumanizado. E os japoneses, eles durante essa época da campanha na Segunda Guerra Mundial, eles faziam isso. Era comum a escravidão dos povos que eram anexados, a tortura, a barbárie, estupro era mato. E Luiz, ele vai então passar por esses 4 campos de concentração e ele vai sofrer toda essa violência do exército japonês, principalmente na mão de um cara, Matsushiro. Gente, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é Matsuhiro Yamamoto. Não, Mitsuhiro Watanabe era o nome do abençoado. Que os prisioneiros americanos apelidaram de Bird. Porque assim, os prisioneiros aliados, eles apelidavam os caras que comandavam os campos de concentração, né, os soldados, cada um com um apelido meio bizarro, mas que só fazia sentido para quem falava inglês. Então eles colocaram o apelido desse cara de Bird. Esse Bird faz o Luiz comer o pão que o diabo amassou com um rabo, literalmente. Luiz fica mais ou menos durante 2 anos que ele fica sobre a tutela do Bird. Ele era todo dia espancado, humilhado. O Bird fazia questão de sem alimento, privado de seu sono. Por muitas noites ele apanhava no rosto com a fivela do cinto do Bird. O Bird cansava de bater nele com cabo com vara de bambu, com espada de madeira, com taco de beisebol. O humilhava muitas vezes. E fora as outras coisas que ele passa. Com o final da guerra, o Louis volta para os Estados Unidos e tenta reconstruir sua vida. Só que ele não consegue ter problema com drogas, vai ter problema com alcoolismo, vai ter problemas vai ter seu casamento destruído, vai ter tudo isso. E a vida dele só vai dar uma guinada, ele só vai conseguir corrigir a sua vida quando ele consegue finalmente perdoar o Bird, porque ele colocou como objetivo de vida, primeiro, depois do final da guerra, tentar disputar novos Jogos Olímpicos. Só que ele teve a perna fraturada durante esse tempo que ele ficou nos campos de prisioneiro, e ela nunca foi tratada. Então ele até tentou fazer um tratamento para a perna, mas ele não conseguia mais correr, ele não conseguia mais ser um atleta de alto nível. Depois, com isso, ele colocou como objetivo de vida matar o Bird. E aí onde que ele começa a se destruir a si mesmo. E ele só vai conseguir recuperar sua vida depois que, pode ser jargão evangélico, tá? Eu sou cristão, frequento igreja cristã também, então eu sei muito bem o que isso significa. Ele só vai conseguir recuperar sua vida, primeiro, depois que ele se encontra realmente com Deus, e segundo, depois que ele consegue finalmente perdoar o Bird. E aí a vida dele, ele consegue arrumar a vida dele, ele começa a trabalhar como uma espécie de missionário, trabalhando justamente com jovens delinquentes, assim como ele foi na sua infância.
E ele ainda acaba enterrando esposa, irmão, irmãs, pai, mãe, muitos amigos, muita gente que conviveu junto com ele, porque ele só vai morrer com 97 anos. E nas Olimpíadas de Inverno de Nagano, fizeram algo com ele que prova que ali ele conseguiu perdoar todo mundo, porque o pior campo de concentração onde ele ficou foi o último. Campo de concentração não, desculpa, campo de prisioneiros. Foi o último, que foi o campo de Naoetsu. Naoetsu, nossa senhora, mesmo para um cara que teve muito amigo na colônia, conviveu um tempo com o pessoal e pratica Aikido, é meio complicado falar certos nomes japoneses, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Naoetsu, que foi o último campo e o pior campo de concentração onde ele ficou, o campo de prisioneiros onde ele ficou, e queriam fazer ele reencontrar com o Mitsuhiro. Só que o Mitsuhiro não aceitou, porque o Mitsuhiro, ele nunca se perdoou, ele nunca, diferente do Luiz, ele nunca se interpretou como um ser humano mau, ele sempre quis botar a culpa nos outros, foi a situação, foi diferente do Luiz, que se perdoou, reconheceu, entendeu os seus próprios erros e procurou a partir dali dar uma guinada, uma mudança de vida. Bem, o livro é basicamente essa a história, tá? Cristiano, você deu spoiler, mano, é a história de vida do cara. Não tem como você dar spoiler sobre a história de vida de alguém. De vida do cara, história de vida que foi adaptada em filme pela Angelina Jolie, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme esse ano, filme Invencível, então muita gente deve ter assistido. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A Jolie, ela não captou a essência do cara, ela não captou a essência do filme, ela quis mostrar muito a questão da resiliência dele, da resistência dele contra tudo e contra todos, mas não mostrou mais esse caráter mais profundo da humanidade do Luiz Zamperini. E o filme perdeu por causa disso, porque o livro é muito bom, ele é muito legal. Eu demorei muito tempo para ler esse livro, praticamente 4 meses, por causa de 3 motivos. O primeiro, eu quis fazer um experimento babaca de ler mais de um livro de uma vez. Não rolou, não deu certo, eu comecei a bater cabeça, comecei a ficar louco. Segundo, problemas de natureza pessoal, muito trampo e outras coisas que, como por exemplo, eu tive uma dengue esse ano, que dengue, quem teve sabe como é que funciona, você fica sem força, é uma bosta, não, também complicou meu tempo. E o terceiro foi que durante um mês eu fiquei com vontade de matar o Bird. Eu fiquei com vontade. Se eu encontrasse com esse cara na rua, era perigoso eu dar um tapa na cara dele, por tudo que ele fez, não só com o Luiz Zamperini, mas com todas as pessoas. Tudo bem que ele viveu uma época no mundo que foi uma época complicada, que era essa época da Segunda Guerra Mundial. E o povo japonês, mal orientados pelo seu líder na época, que era o primeiro-ministro japonês, o Hideki Tojo, eles fizeram muita barbaridade, fizeram muita besteira, fizeram muita loucura. Tanto é que o único jeito de os americanos encontraram de acabar com a guerra seria destruindo um país com 2 bombas nucleares. Não tô abençoando os norte-americanos, não é nada disso. Mas é que não havia opção para os norte-americanos a não ser isso, porque senão eles teriam que fazer uma batalha de campo, eles teriam que invadir o território. E invadir o território japonês naquela época seria cometer barbárie. Então, falou, bem, vamos mostrar para esses caras que a gente tem poder de destruir uma cidade, 2 cidades de uma vez, quem sabe assim eles desistem dessa guerra louca, e foi o que acabou acontecendo. E isso até que permitiu com que os prisioneiros de guerra fossem libertados, porque existiam ordens do próprio alto comando japonês de que se o território fosse invadido, era para todos os prisioneiros de guerra serem assassinados. Fora os que já foram assassinados, porque a mortandade nos campos de prisioneiros japoneses ultrapassava 40%. De tão violento que era o negócio. Mas, gente, o livro é muito bom, muito bom mesmo. Bem escrito pela Laura Hillenbrand. Não é uma obra-prima, mas a história de vida desse cara é muito interessante. É um livro de história, tá? Tirando aí as referências bibliográficas, porque como é uma biografia, ela usa isso. É um livro que ele vai ter de história aí mais ou menos 473 páginas. Conta a história de vida muito interessante desse cara. E eu vou falar pra vocês, é um livro que eu dou aí uma nota 7. Vale a pena, você vai se interessar bastante sobre a história de vida desse cara e talvez você vai começar a repensar a sua vida, como eu fiz lendo esse livro. Mas agora eu vou terminando esse vídeo por aqui.
Fiquem com Deus e até a próxima resenha do Baú do Tiano. Tchau.